Passar dos 100 com cara de 40. É fantástica essa ideia, não? Mas será que é possível? Então, quando a gente pensa em vida longa, uma pessoa que vive muito, hoje as pessoas que chegam a 100, cento e tantos anos de vida, como é esse final de vida deles? Realmente é terrível. Perdem a memória ou estão inválidos, com dificuldade de locomoção, não podem comer tudo, perdem os dentes, a aparência realmente é envelhecida. Vale a pena chegar nessa idade mais avançada, nessas condições? Essa é a questão. Vida longa, quando pensamos em vida longa, vamos buscar um outro conceito, que é prolongar a juventude. Você viver muito, mas viver muito como jovem, com a saúde de um jovem, isso é realmente interessante. E é por esse caminho que a gente vai trilhar agora a nossa conversa. Eu sou odontólogo, doutorando na Universidade de Barcelona, professor da Escola Internacional de Medicina, Estética e Cirurgia de Barcelona. O meu trabalho aqui é orientar os pacientes que vão buscar fazer algum procedimento de medicina estética, a preparação do organismo para essa finalidade. Porque se você tem um organismo preparado, desinflamado, em boas condições, você tem melhores resultados. É por aí que eu trabalho nessa linha. E eu queria conversar com vocês esse artigo, que é a doutora Cynthia Kenyon, ela é bióloga norte-americana, e desenvolveu um trabalho fantástico para prolongar a juventude. É exatamente o conceito que a gente estava falando de ficar jovem mais tempo. É lógico que você não vai ter as doenças dos velhos, as doenças da terceira idade, porque você se mantém jovem por mais tempo. Esse é o ponto importante dessa pesquisa que a Cynthia apresentou para o mundo, e hoje ela tem 65 anos de idade e realmente não parece. Ela vai mostrar para a gente qual que é o truque, como que ela consegue se manter jovem aos 65 anos de idade com uma aparência de 40. O trabalho da doutora foi com a mutação de um gene, de um verme, o C. elegante. E o nome desse gene é o DAF2. Então, quando ela tem o verme normal, com 21 dias ele morre. Aos 18 dias, esse verme, ele perde a sua mobilidade, se deteriora e em 2 dias morre. Esse é o ciclo de vida dele. Agora, com o verme com a mutação genética, ele consegue durar 42 dias. Aí ocorre a morte final desse verme. Mas durante todos esses 40 dias de vida, ele está com uma vida saudável, com seus movimentos, fazendo tudo o que ele tem que fazer. E vai morrer só com 42 dias de vida. Esse tem sido o estudo dela e é o que a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo, para que vocês entendam bem o que eu estou te falando. Agora eu vou mostrar para vocês como eles parecem esses vermes. A primeira coisa que você vai ver é o verme normal. Olha como ele está bem. Ele se movimenta, ele se desliza, ele tem tudo perfeito, é um adulto jovem. E a seguir vocês vão ver o mutante de longa vida quando é jovem. O mutante de longa vida quando é jovem, ele está igual que o anterior, não mutante. Ele se desliza, ele se movimenta, ele está bem. Tem o mesmo número de descendentes que o outro, é fértil. Agora vocês vão ver apenas com 2 semanas os normais mais velhos. Veja como eles estão se deteriorando, eles já perdem movimento, só se movimenta um pouco a cabeça. Claramente ele está se acabando e os tecidos começam a se deteriorar. Você observa que eles estão velhos e morrendo. Portanto, há alguma coisa sobre o envelhecimento que é meio universal. E agora aqui está o mutante DAF2. Um gene entre 20 mil foi alterado. E você pode observar que ele não está no asilo, ele está funcionando muito bem. Desliza com seus movimentos. Isso é legal, ele está envelhecendo, mas lentamente. Esse verme leva 2 dias para envelhecer tanto quanto o verme normal envelhece em 1 dia. Quando eu digo isso às pessoas, elas ficam estupefatas. Então vamos entender como funciona isso. Aqui a gente tem o normal. Um vermezinho desse normal que tem um receptor funcionando perfeitamente. Ele vai perceber os hormônios ao redor e vai informar ao verme. Funcione normalmente, viva a sua vida, envelheça, que está tudo certo, não tem problema nenhum. E o verme segue sua vida normal. No mutante, como funciona? O receptor está com defeito, ele não consegue perceber aqueles hormônios. Ao não perceber os hormônios, ele não envia para o verme uma informação de que está tudo bem e que ele possa viver normalmente. Ao contrário, ele envia uma informação, olha, tem alguma coisa errada, se prepara porque vem algum problema por aí. E é exatamente isso que acontece. Dentro desse verme tem uma proteína chamada FOXO. Essa proteína que faz a ativação de genes que fazem a reparação do organismo, que vai fazer a longevidade desse verme. Vamos ver como é que isso funciona de uma maneira bastante didática para ficar fácil de entender.
Aqui a gente tem uma célula normal e tem um gene funcionando normalmente. Ele capta aqui os hormônios, informa o núcleo da célula, olha, está tudo bem, os hormônios estão funcionando bem, siga a sua vida. Foxo está aqui, fora do núcleo, não fazendo nada. E essa célula vai envelhecer e viver normalmente. Já pensando na célula mutante, o gene DAF2 foi alterado e ele não consegue mais perceber os hormônios que estão ao redor. E ele envia uma informação para a célula, olha, algum problema está acontecendo, se prepara que a coisa vai ser problemática. O que acontece? O foxo entra dentro do núcleo e é uma proteína que vai ativar os genes que estão no ADN dessa célula. E que genes são esses? O gene que prepara o coração, que melhora a respiração, melhora a pele, melhora o organismo. São genes que vão trabalhar para organizar e melhorar o processo do organismo daquele paciente, daquela pessoa, daquele indivíduo. Então o gene mutante, ele faz isso, ele permite que uma proteína atue na alteração dos genes que estão dentro do ADN desta célula. Então aqui a gente pode fazer uma analogia. Vamos pensar que você vai fazer uma viagem no Paris-Dakar. É um rally extremamente difícil. E para isso, você recebe a informação. Vai ter um Paris-Dakar, vamos se preparar. Então você vai, troca o pneu do carro, reforça a lataria, conserta o motor, prepara o ar-condicionado, faz um monte de preparação dentro do seu carro. Aí vem uma notícia de que foi cancelado. Agora você tem um carro super preparado para andar no asfalto de cidade. Esse carro não vai ter mais problema aqui na cidade porque ele está super preparado. Essa é a analogia que a gente faz com essa alteração genética. Ele manda uma mensagem para o teu organismo, olha, tem algum problema aqui, não está funcionando os hormônios, se prepara o teu organismo, porque alguma coisa vai acontecer. E o organismo começa a trabalhar forte a rejuvenescer, a reorganizar aquilo que não está bom, consertar aquilo que não está funcionando bem. Esse é o processo. Se a gente agora passa para deixar de falar de vermes e falar de humanos, os hormônios que a gente se refere são parecidos com a insulina e o hormônio de crescimento. Isso no ser humano. A insulina, em pequena quantidade, diminui o envelhecimento. As pessoas que comem muito açúcar ou muitos produtos de alto índice glicêmico têm muita insulina no teu organismo. E isso faz com que você envelheça cada vez mais e tenha os problemas de degeneração, de doenças, enfermidades na terceira idade. E o hormônio de crescimento, ele é fundamental para manter um alto nível de produtividade do teu organismo. Então são dois hormônios que antes não se olhavam esses hormônios como responsáveis pelo envelhecimento. E hoje sim, a partir dos estudos da doutora Cíntia. Então, o que temos que perceber agora? Os hormônios participam do envelhecimento. E a gente tem que trabalhar essa ideia dentro do nosso organismo. Não existe essa fórmula mágica ainda que a doutora está preparando para o futuro, sabe lá quando, que vai tomar um remédio e vai fazer todo esse processo de maneira assim. Não tem isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar dentro da nossa realidade, trabalhar com o que a gente pode. E essa evidência científica já vem de longa data. Em 1935 já começaram a observar que a restrição calórica melhora o envelhecimento das pessoas. Evitar doenças, a restrição calórica moderada com uma nutrição adequada é um fator importante para a proteção contra a obesidade, diabetes tipo 2, inflamação, hipertensão e acidente vascular cerebral. E sim, é possível a modificação genética poder retrasar o processo de envelhecimento através da ativação de vias intracelulares, que é exatamente isso, a alimentação. Trazendo agora para a nossa prática do dia a dia, a regra número 1, elimine o açúcar da sua vida. O açúcar é um grande vilão e a gente tem que eliminar. E como é que se elimina o açúcar? Você tem que buscar tudo que é produto que você come, que tenha alto índice glicêmico e ou eliminar 100% ou diminuir muito. Que produtos são esses? O açúcar, trigo, pão, bolo, doces, tudo isso fora. Se você quer ter uma vida saudável e melhorar e rejuvenescer, é assim que tem que ser. Veja, por exemplo, a doutora Cíntia, 65 anos de idade, parece que tem 45. Por quê? Ela eliminou 100% o açúcar da vida dela. E eliminou mesmo. E é uma dieta que ela faz, que vai bem para ela, como ela diz, ela não é uma dieta universal, faz bem para o seu próprio organismo, mas que realmente está tendo um resultado impressionante. E o que a gente comenta? Meditação, sono, exercícios, alimentação. São os pilares que a gente tem que trabalhar para ter
um rejuvenescimento e para chegar na terceira idade em boas condições. E qual que é o grande desafio? Conseguir resultados duradouros, conseguir que você inicie o processo e chegue até o final. Porque é muito fácil começar. Começar todo mundo começa. Chegar lá é outra história. Então, como que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a conseguirem esse resultado no final? Primeiro, entender que não é de um dia para o outro. Não existe pastilha mágica que você vai tomar. É um processo. E você demorou a vida inteira para chegar hoje como você está. Você não vai resolver isso em um mês. Tem que ter isso claro. Então a gente criou um processo que é bastante interessante, que é a gamificação disso. Pensa no karatê. Você começa a faixa branca, termina a faixa preta. E durante o processo você vai evoluindo. Aqui você vai evoluindo o teu organismo. Na faixa branca você vai trabalhar a alimentação. Na faixa amarela, seu sono, seu exercício, sua meditação. Na faixa azul, desintoxicar o organismo. Intestino, rins, pulmões. Toda a desintoxicação do teu organismo, metais pesados. Muita coisa para fazer. Na faixa marrom, trabalhar os fitoterápicos e a desparasitação. E enfim, você chega na faixa preta. Quando você chega na faixa preta, você realmente está com o teu organismo muito bem. Se você tem 50, 60, 70 anos, você vai estar com o teu organismo funcionando. E esse é o grande objetivo, saúde no final. É o que importa, é o que interessa. Então, esse é o processo que a gente aposta que vai funcionar e vai resolver a vida de muitas pessoas. Hoje, a gente tem a faixa branca preparada e essa faixa branca é para você. Você pode participar dela junto com nossos grupos de WhatsApp e de Telegram. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Nós temos um grupo de WhatsApp que é o grupo de entrada. Você entra, se cadastra no WhatsApp e passa a receber os avisos dos trabalhos que vão ser feitos. Todos os trabalhos serão direcionados para Telegram, porque Telegram tem essa grande vantagem de você postar alguma coisa e isso fica lá para todo mundo poder ver. Não importa o momento em que você entra. Então, Telegram é o nosso grupo de trabalho. E ser consistente. Pouco a pouco se vai muito longe, passo a passo. Entender o porquê devemos fazer a mudança é o mais importante. Porque a partir desse momento em que você consegue trocar o chip, tudo fica muito mais fácil. E é isso que a gente quer ajudar a vocês. Para participar, entre no grupo de WhatsApp, siga o nosso link e venha conosco se tornar um faixa preta. Muito obrigado. Pronto, vamos dar aqui um alô pro pessoal. Amigos, a gente está aqui já no Facebook e no Instagram conversando enquanto estava passando esse vídeo para vocês, que é um vídeo super interessante e bem completo. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixa na zona do chat que a gente responde. Mas dá para entender que o caminho é esse. Hoje, para nós, é importante você trabalhar meditação. Meditação é fundamental, é outro ponto importantíssimo. Alimentação, a desintoxicação do organismo, fazer exercícios e se relacionar socialmente. Então são os pontos importantes que a gente tem que trabalhar na nossa vida para chegar na terceira idade bem. Mas agora, o ponto principal que a gente vai começar a conversar. A Elga, ela trabalha com harmonização facial. Ela sabe do que é essa parte. E vamos pensar o seguinte, Elga. Eu vou te perguntar o seguinte. As pessoas que chegam no teu consultório com 40 anos de idade, por exemplo, qual é a queixa principal quando eles querem melhorar a aparência? Daí já começa. São várias as queixas, né? Hipercromias, melasmas, né? As marcas de expressões que começam a se formar já, os sulcos, né? Pessoal os pezinhos de galinha. Manchas. O melasma, aquelas manchinhas. Essas manchinhas. E você que mora no Rio de Janeiro, tem muita praia aí? Eu estou no interior, estou na serra, né? Mas, mesmo assim, a gente tem solzinho por aqui, a gente toma solzinho, né? E muito interessante isso que você falou, porque a meditação, né, a alimentação, a hidratação, isso tudo faz parte de regeneração celular. E quando a gente não está regenerado, essas células não conseguem se regenerar, está faltando oxigênio, está faltando água, está faltando energia, né? O nosso corpo é feito por 70% de água. Então, a base da nossa vida é água. Entram também nossos sentimentos, nossos pensamentos, que vão estar interferindo nessa epigenética que você comentou.
Então, o que que acontece? Desculpa, pessoal. Então, o que que acontece? Quando a gente está equilibrado, harmônico, né? Quando a gente está harmonizando, é o tema que a gente está falando, essa harmonização ela tem que abranger tudo. A alimentação, né? Com tudo que você disse, a diminuição dos ácidos, né? A gente precisa ficar mais alcalino do que ácido para que a gente diminua as toxinas do nosso organismo, gere menos radicais livres, né? E a hidratação, fundamental. Quando a gente não está hidratado, essa célula, por exemplo, do melasma, né, que gera hipercromia, são as manchinhas, aquela asa de borboleta, né, ou aqui na testa, acontece o quê? A gente produz mais melanócito. Porque a hidratação vai manter a camada da pele mais espessa. A gente vai produzir mais colágeno. Quando isso começa a diminuir, essa falta de hidratação, a gente começa a diminuir também a produção de colágeno. Porque precisa, né, alimentação para as células, a formação do fibroblasto para que hajam. Ele que produz colágeno, que dá sustentação para a pele. E a hidratação vai dar exatamente Desculpa aqui. A hidratação vai dar exatamente a luminosidade, vai dar vida para tudo isso. E a meditação, como você tinha falado, traz regeneração também, traz a paz, traz melhora, oxigenação no nosso cérebro, pensamentos mais positivos, que também vão gerar emoções mais positivas, que também irão gerar ações mais positivas para o nosso corpo. Então a gente deixa de gerar disfunção, doença, para gerar saúde. Então é por aí que é o meu trabalho, né? Toda o meu olhar para a harmonização é exatamente como você falou, tem que ser de dentro para fora. Com licença. Tá meio friozinho aqui em Vassouras. Desculpa. Aqui está começando, tá começando. Aqui Mas tá e a aplicação do laser? Como é que você faz a aplicação do laser? A gente tem algumas alternativas. Então, a gente tem o laser sistêmico, que é o laser onde a gente põe aqui a pulseirinha, né, que vai colocar diretamente transdérmico, que a gente fala. Ele vai cair na corrente sanguínea. A corrente sanguínea carrega todo o nosso sistema de células, né, de defesa, consequentemente de oxigênio. E é paralelo esse vaso sanguíneo, ele vai ter um relaxamento dessa musculatura interna desse vaso. Então, ele abre um pouquinho, ele dilata um pouquinho. E com isso, ele vai tocar no nosso sistema linfático. Quando a gente fala em fazer drenagem linfática, a gente está pondo para fora as toxinas, né? Que traz para a gente as disfunções, né? Como dores, processos inflamatórios, envelhecimento. E com isso, quando a gente está usando essa terapia chamada ILIB, né, ela tem essa facilidade de fazer uma drenagem, e é uma drenagem uniforme, porque quando a gente faz esse relaxamento do vaso sanguíneo, ele acaba tocando no vaso linfático. Como é que pulsa o nosso sangue, não é assim? Né? Então essa artéria vai fazer isso, tocando, consequentemente, no vaso linfático. Então a gente faz uma drenagem linfática, e ao mesmo tempo, uma oxigenação desse organismo, ao mesmo tempo trazendo vida, energia, de estar agindo em mitocôndria, né? Gerando energia, ATP. Isso aí todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Quem estudou biologia uma vez aí, né, na vida. Então, essa é uma das técnicas. A gente tem a técnica local também, quando a gente está falando sobre rejuvenescer, sobre saúde. Eu trabalho muito com os oligoelementos, que são os minerais. Quando a gente tem alguma disfunção, é característico também estar tendo alguma deficiência de algum mineral. Por exemplo, o silício. O silício, ele é mega hidratante. Então, quando a gente está com uma face mais craquelada, né, menos hidratada, a gente tem aí uma deficiência de silício. De selênio também, que produz regeneração, né, celular. Então, são alternativas. Olha uma outra coisa interessante. A gente fica com o lábio rachado. Por quê? Também falta de hidratação.
Aí a gente vai lá, quer colocar um ácido hialurônico, quer colocar um preenchimento. Ok, mas vamos tentar ver de uma outra forma. Eu vou estar tratando o externo, mas o interno vai fazer com que esse trabalho que eu gastei uma grana lá fazendo não dure. Concorda? Porque eu não tenho líquido no meu organismo. Ácido hialurônico, por exemplo, ele vai se unir à molécula de água, que já tem que ter no meu organismo. E não tem. Se eu tiver com ele rachado, é porque o meu ser inteiro está desidratado. Então, esse olhar é o que eu trabalho. Esse olhar inclusive, Jonas, é o que eu falo nos meus cursos, porque eu também ministro cursos nessa área, né? E gosto de passar isso para os meus alunos. Como que a gente pode estar olhando esse paciente de dentro para fora? Então, trazendo um equilíbrio integrativo, que é o que a gente fala, né? Essa integrativa aí é exatamente por causa disso, porque a gente está trazendo um olhar de saúde, e não só de beleza, de estética, que na verdade o que está aqui fora é o retrato de dentro, né? Então, o que você está fazendo é a moderna harmonização facial. Porque a Kênia Botelho, nossa companheira, mestra, Sim. ela comenta que as pessoas que estão fazendo a harmonização orofacial, se não olharem o paciente como um todo, eles vão estar fazendo o mesmo que aqueles profissionais que fazem maquiagem cadáver. Quando a pessoa morre, ela vai para o velório, e aí entra a equipe de maquiagem que vai passar uma corzinha no lado, vai passar um pó, para que aquele defunto possa estar mais apresentável. É isso Ela mesmo. fala, se você está fazendo a harmonização orofacial, mas está se preocupando só em aplicar ácido, aplicar botox, aplicar fios e não preparar o organismo do paciente de dentro para fora, você está fazendo exatamente o que é a maquiagem de cadáver. Eu achei fantástica essa analogia dela, porque explica bem exatamente o que é isso. É sim. Né? E é muito interessante. E é interessante isso. Quando você começa a utilizar esses bioortomoleculares, que são os minerais, né, trazendo vida, você está repondo uma forma de abrir membrana. Membrana celular é tudo na nossa vida. O que é isso? É abrir canaizinhos, abrir porozinhos para que tudo que você coloque ali penetre de uma forma mais uniforme e mais rápida. Então você obtém resultados muito mais eficientes e você utiliza isso potencializando com as luzes com a qual eu trabalho, né? Então entram os LED azul, por exemplo, ele faz uma hidratação maravilhosa. Ele também faz clareamento, né? Assim como o LED violeta, ele faz oxiterapia. Então ele vai trazer para nós oxigenação, traz vida. Depois a gente trabalha com LED âmbar, que vai organizar tudo que a gente produziu, formou com laser vermelho, aumentando vascularização, laser infravermelho, abrindo também essas membranas. Então, é um trabalho de dentro para fora, né? É a penetração de todas as luzes, transformando todo esse sistema para que a gente consiga realmente melhorar toda essa estrutura, né? Para depois, se você quiser paralisar, ok. Mas não é legal você paralisar umas rugas, né? É legal você melhorar isso tudo, hidratar, não ficar craquelado, e aí sim você conseguir uma hidratação, uma paralisação com toxina ou um preenchimento, ok. Apesar de que as luzes já fazem também a estimulação do colágeno, né? Já melhora bem esse sistema. Quando a gente não quer trabalhar com invasivos, a gente tem essa alternativa de fazer o trabalho assim. E tem um outro olhar também, Jonas, bem legal, que eu gosto muito de falar. Olha só, vou dar um exemplo aqui nas olheiras, né? Por sinal, eu estou um pouquinho com elas. Eu vou explicar por quê até. Aqui nessa região, na face, a gente tem todos os nossos órgãos. E os nossos órgãos, diante da medicina tradicional chinesa, eles falam com a gente, né? Eles têm a linguagem emocional. E aqui nessa região da olheira, fica o estômago, que é o órgão que a gente sabe que é para digerir o alimento, mas também é para digerir a vida. O que eu não estou digerindo na minha vida que está meio que bagunçado aí? Né? Às vezes a gente fala assim, nossa,
aquela pessoa ali não me desce, não digeria aquela história, não acontece umas coisas assim? Sim, E acontece. aí a gente tem refluxo, tem azia, tem várias situações dentro do estômago, né? Porque a gente não está digerindo a vida como deveria. Tem um outro órgão também, que é exatamente o rim. O rim é o órgão das águas, né? Eu não estou eliminando, né? Então, assim, na verdade, é um órgão do medo, o rim, da mágoa, da insegurança, um outro profissional e falar, eu quero exterminar minhas olheiras. Mas por que elas estão aqui, né? Então é interessante eu saber isso. Elas vão diminuir assim que eu melhorar com esse sistema meu emocional. Outra coisa também é o fígado, também está aqui. E o fígado é um órgão que traz a mensagem da raiva, do ódio, né, da frustração, da insegurança, não, da ansiedade, sabe? Aquela coisa toda de você ficar. Entra também a vesícula, que está paralelozinho ali, ficar ruminando pensamentos e não resolve nada. Então, não tem como. Aí você vai buscar um recurso, né? Vai investir com uma expectativa incrível, você pode ficar frustrado, porque essas soluções internas não foram revistas por você, né? Então, é um trabalho integrativo por isso. A gente olha o ser como um todo. É o ser de mente, que vai pensar, vai gerar uma emoção, e essa emoção vai gerar uma ação, um comportamento. Que comportamento será esse? Então, olha quanta coisa a gente precisa analisar antes de procurar, inclusive, um profissional para fazer a harmonização. E depois a gente põe a culpa no profissional, né? Mas não é a gente internamente. Esse externo é o retrato do interno, né? Então é por aí. Meus trabalhos vão por aí, sabe, Jonas? Ai, que bacana. Adorei. Gostei muito dessa informação. Eu também penso dessa forma. A gente tem que ver o todo. Sim. E não somente um ponto. Isso é fundamental. E outra coisa que eu estou trabalhando, que eu estou apaixonada também, né? Olha como eu associo as coisas todas, né? Como eu sou dentista, né? Eu também sou esteticista, tá, pessoal? Não sei se todo mundo sabe, mas também sou esteticista. Então, eu utilizo várias ferramentas, mas tudo eu abro com as minhas luzes, né? Tudo eu potencializo com as minhas luzes, eu associo com as luzes. Então, meus resultados são realmente potencializados exatamente por isso. Então, eu aprendi uma coisa fantástica, é que os nossos dentes também falam conosco. Eles também estão nos meridianos da acupuntura. E trazem para a gente também as memórias, né? Trazem para a gente também as histórias de nossas vidas e de nossas memórias antepassadas. Vamos aí. O que acontece? Quando eu tenho algum problema num dente, vamos dizer aqui nesses 4 incisivos aqui, superiores e inferiores, eu estou falando de região geniturinária. Olha só o rim de novo, né? E aí, o que acontece? Eu posso ter infecção urinária recorrente, eu posso ter candidíase, eu posso ter cólica menstrual, eu posso ter, sei lá, um problema de próstata, né, nos homens. E aí, a gente vai fazer a harmonização. Mas e aí? Como é que está essa região toda? Então, eu quero fazer um queixo. O queixo está nessa região, né? E aí, vai dar certo isso? Por quanto tempo? Se eu não entender, está tudo interligado. Como estão esses meus dentes posicionados? Será que eu tenho excesso de dentes? Será que eu tenho falta? Será que eles estão inclusos? Isso chama-se terapia neural, que está dentro de um olhar hoje chamado odontologia neurofocal. Isso tudo também vai trazer benefícios para a minha harmonização. Os caninos, por exemplo, músculos. A gente não está perdendo músculo? Olha só. Está ligado aos olhos, está ligado às articulações, está ligado às nossas tendões. Então, a gente tem alguma coisa de disfunção temporomandibular, que traz para a gente uma assimetria facial também, concorda? Olha quanta coisa a gente está olhando dentro de um ser, né? Isso é o integrativo. Então, não adianta a gente chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Espera aí, calma. Vamos analisar de uma forma geral.
Tem várias coisas outras, né? Para a gente estar falando, a gente está estendendo já muito, né? Fantástico. Mas é isso. É por aí mesmo. Então, pessoal, essa foi a nossa proposta de hoje, trazer essa informação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam compartilhar com seus amigos. Eu deixei aqui para vocês o link do grupo de WhatsApp, que esse grupo é um grupo bastante importante, onde a gente vai estar comentando muitos temas sobre todas as faixas, desde a faixa branca até a faixa preta. E vocês vão aprender muitas coisas. Entrem e participem do grupo conosco e vamos juntos nessa caminhada para a saúde fantástica e envelhecer com saúde. Gratidão, as estão me falando aqui. Obrigada, pessoal, obrigada. Valeu. Envelhecer é inevitável. Bonito e saudável é uma opção. Então a gente tem que fazer a opção agora. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Temos várias. Eu posso ajudar. Eu vou finalizar a aula aqui na videoconferência e a gente continua um papo ainda por aqui. Obrigado e até a próxima aula. A gente vai estar com aula quase todos os dias da semana, hein? Fiquem atentos para participarem. Verdade, pessoal. Sigam o Instagram do Jonas e você vai colocar o pessoal no grupo, né? Como é que a gente vai fazer isso? Só passar o link para eles clicam no link do WhatsApp